Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chegança Júnior. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que aborda um tema relacionado à geografia física do Brasil. Tá? A gente já viu na aula passada aspectos básicos sobre a localização e a extensão do nosso país. E a gente viu, obviamente, que o Brasil é um país com uma enorme extensão territorial. É o quinto maior país do mundo. E essa extensão proporciona que o Brasil tenha uma enorme diversidade em relação aos seus aspectos físicos. E um desses aspectos é o clima. Tá? O clima, como vocês já devem ter visto, principalmente no sexto ano do Ensino Fundamental 2, o clima tem a ver com a atmosfera. Tá? A atmosfera, como vocês já devem ter visto também, já devem saber, que é conjunto de gases que existem no nosso planeta, certo? E esse conjunto de gases fazem com que alguns fenômenos possam ocorrer em menor ou em maior intensidade. Por exemplo, a gente está falando em temperatura, a gente está falando em chuva, certo? Ocorrência de nuvens e etc. E o clima, digamos assim, é o estado de uma região, da atmosfera de uma região, melhor dizendo, ao longo de um longo período de tempo cronológico. Os estudiosos do clima dizem que o clima é medido de cerca de 30 em 30 anos. O clima, a gente pode dizer, inclusive, que ele é uma sucessão de tempos atmosféricos, tá? Ou seja, o clima não é algo que se muda tão facilmente. Até por conta disso, existe a preocupação atualmente, desde décadas passadas também, em relação às mudanças climáticas, já que o clima é algo que não deve ser mudado constantemente, ou seja, o clima está relacionado com um padrão da atmosfera de uma determinada região, certo? E o Brasil, por ter uma enorme extensão, principalmente quando a gente fala na extensão norte-sul, faz com que o nosso país tenha, podemos dizer assim, uma quantidade maior de climas em relação a boa parte dos países que existem no planeta. É o que nós vamos ver a seguir, certo? Muito bem, aqui no mapa a gente já consegue ver essa diversidade climática que existe no Brasil. Aqui do mapa a gente consegue ver 6 cores, tá? Cada cor representando um clima, digamos assim, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque do ponto de vista didático, muitos professores, muitos estudiosos, né? Eles informam que o Brasil possui 4 principais climas, tá? E dentro do clima predominante no Brasil, nós temos também alguns subclimas. Por isso, aqui no mapa, a gente está conseguindo ver os climas e também alguns subclimas também, totalizando 6, ok? E a gente vai ver a seguir também quais são os principais aspectos desses climas e subclimas, tá? Como também as suas devidas localizações, beleza? Antes de mais nada, o Brasil é um país que é cortado pela linha do Equador ao norte. Tá? Aqui no laser eu já consigo apontar mais ou menos a região. Tá? Corta principalmente o estado do Amapá, também o estado do Pará e Roraima. Okay? Ou seja, o Brasil recebe nessa região aqui muita radiação solar ao longo de todo o ano. E ao sul do nosso país, mais ao sul, cortando principalmente aqui o estado de São Paulo, nós temos o Trópico de Capricórnio. Então a gente já consegue, desde já, definir o quê? Que a maior parte do nosso país está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, o Brasil é um país com a predominância de climas quentes. Ok? Aí já definimos que o Brasil é um país tropical, porque está entre os trópicos, ok? Muito bem. Aqui, olhando o mapa, a gente já consegue definir logo de cara também que o Brasil, no seu norte, tem a predominância do clima equatorial, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, é a região do nosso país com a maior incidência de raios solares ao longo de todo o ano. Então, temos, consequentemente, a predominância do clima equatorial, que faz com que nós tenhamos altas temperaturas e muita chuva, ou seja, alta pluviosidade durante o ano todo. Aqui, no caso, a gente não tem uma diferenciação entre as estações do ano.
Basicamente, a gente pode resumir que nessa porção em amarelo aqui, que é famosa por abrigar a floresta amazônica, nós temos altas temperaturas e muita chuva durante o ano todo. Aí a seguir nós temos o clima tropical, tá? Que é o clima predominante em boa parte do nosso país. Aqui no caso, esse clima tropical ele possui também dois subclimas, tá? Duas ramificações, que é o clima tropical de altitude e o clima tropical atlântico. A esse clima tropical que está aqui, que eu estou apontando com laser, que também pode ser chamado de clima tropical continental, já que ele abrange regiões do nosso país que estão mais distantes do Oceano Atlântico, tá? Consequentemente, neste clima aqui, nós temos uma diferenciação mais acentuada entre os dias e as noites. Então, durante o dia pode fazer muito calor e à noite a temperatura pode baixar até que consideravelmente, dependendo da estação do ano. Tá? Isso aqui é o efeito da continentalidade. Ok? Aí temos o clima tropical atlântico, que a gente pode pensar, digamos assim, que já é o clima tropical com o efeito da maritimidade. Isso quer dizer o quê? Que durante o dia, quando o sol bate no oceano, né, o oceano retém muito calor. E o oceano vai soltando calor aos poucos durante o dia, incluindo a noite e a madrugada. Consequentemente, esse vapor que sai do oceano, ele faz com que as noites e as madrugadas sejam quentes também. Consequentemente, a gente tem uma baixa diferenciação entre os dias e as noites, ou seja, uma baixa amplitude térmica. Tá? E também temos o chamado subclima tropical de altitude, que vocês conseguem ver aqui pela cor laranja. Tá? Isso aqui, como já indica o nome, é o clima predominante em regiões mais distantes em relação ao nível do mar. Lembrando que a altitude é a distância, né, entre algo e o nível do mar. Então, cidades, digamos assim, popularmente mais altas, como Campos do Jordão, é famosa, né, por abrigar esse tipo de clima, que é o clima tropical de altitude, que faz com que as temperaturas sejam mais baixas, tá? Quantidade menor de partículas no ar, ok? Aí o que tem em comum entre todos esses climas tropicais, entre todas essas subdivisões, esses subclimas, está no fato que o clima tropical é marcado por ter uma estação mais seca, que é o inverno, e uma estação mais chuvosa, que é o verão. Lembra que eu falei que o clima equatorial não tem a diferenciação entre as estações do ano? Pois bem, aqui no clima tropical a gente já tem essa diferenciação bem nítida entre o inverno e o verão. O inverno é um inverno suave em relação a boa parte do planeta. Tá? Lembrando que o Brasil é um país que está próximo da linha do Equador, ou seja, um inverno suave e seco e uma estação chuvosa, que é o verão, onde já tem temperaturas mais elevadas. Ok? Aí temos a seguir o clima semi-árido, tá? Que é o clima que está aqui no mapa representado pela cor verde. É o clima que está basicamente na região nordestina, tá? No popular sertão nordestino, que é a região do Nordeste que está mais afastada em relação ao Oceano Atlântico. E a região do nosso país que recebe a menor quantidade de chuva ao longo de todo o ano. Não chega a ser um deserto, mas é quase como se fosse uma região de transição para um deserto, digamos assim, uma região com pouca chuva e com uma menor quantidade de espécies de vegetais que conseguem sobreviver em tais condições. Tá? Como a gente pode citar o caso dos cactos, da família das xerófitas. Ok? Então, o sertão nordestino está marcado pela presença forte do clima semi-árido. Tá? Altas temperaturas também, mas com baixa pluviosidade durante o ano todo. Aí, quando a gente fala que o Brasil é um país tropical,
Está correto. No entanto, tem uma região que não é afetada, digamos assim, pelo clima tropical, para valer. Okay? Como vocês podem ver aqui no mapa, a região sul, toda ela está sob a influência do clima subtropical, tá? Que o nome já indica que também é um clima de transição, tá? Entre o clima tropical e os climas, digamos assim, temperados, ou seja, os climas onde tem as 4 estações do ano bem definidas. O clima subtropical é uma, digamos assim, quase que uma mescla entre o clima tropical e os climas temperados, tá? Aqui no caso, a gente percebe essa diferenciação porque no inverno do clima subtropical nós temos temperaturas mais baixas, ok? Em relação às temperaturas durante a mesma estação do ano que ocorre no clima tropical. E além disso, os verões costumam ser também um pouquinho mais amenos em boa parte desse clima aqui. Além de ser também uma região que recebe uma forte influência da massa de ar polar do Atlântico Sul, que vem da Antártida, ok? Também é uma região com uma boa ocorrência de pancadas de chuva, certo? Mas o que define principalmente o clima subtropical, tá? É que ele tem um clima mais ameno ao longo de todo o ano, com invernos mais frios em relação ao clima tropical, ou seja, o clima onde as temperaturas não são tão altas como no restante do nosso país, certo? Muito bem. Aí eu costumo apresentar para os estudantes algumas imagens que mostram, né, essa diversidade climática que existe no Brasil. Aqui nós temos uma imagem de uma das capitais do norte do país, que é Belém. Aqui no final de tarde costuma chover bastante, né? Em Belém, aquilo que eu falei para vocês, quase todos os dias chove, né? Em todas as estações do ano, no clima equatorial, no norte do país. Então aqui temos uma imagem que provavelmente foi tirada a foto em um final de tarde, que representa isso que eu falei para vocês: condensação na formação de nuvens e precipitação como consequência. Aí aqui um representante do clima semiárido, tá? Nós temos uma imagem que representa uma consequência desse clima, que é a seca, que infelizmente prejudica bastante a vida da população que reside nessa região nordestina. Inclusive, vocês conseguem ver aqui na imagem o solo todo rachado, ou seja, um solo que recebe pouca água ao longo de todo o ano. Ok? Aí temos uma paisagem típica, até clichê do nosso país, né, que eu mostro para os estudantes também, que é o verão no Rio de Janeiro. Tá? Provavelmente essa foto foi tirada em uma manhã, já que não existe ainda uma formação considerável de nuvens. Okay? Então a gente consegue ver a paisagem típica do clima tropical, uma paisagem bem famosa do Brasil. E quando a gente fala em verão também, quando a gente fala em clima tropical, a gente também pode citar que nele, no verão, ocorre, como eu falei para vocês, uma maior quantidade de chuva, e, consequentemente, em grandes cidades onde não existe um escoamento eficiente, nós temos os chamados alagamentos. Como vocês já devem ter visto na TV, que isso ocorre diversas vezes nos verões em cidades enormes, como é o caso da cidade de São Paulo, a maior cidade do nosso país. Então aqui uma foto que representa bem o verão, né, do nosso país, principalmente quando a gente fala na região sudeste e na região tropical, que recebe a influência desse clima tropical que proporciona muita, mas muita chuva no verão. Beleza? Aí quando a gente vai em direção ao sul, no inverno a gente consegue, inclusive em Curitiba, ver uma paisagem do tipo, a paisagem branca, que representa, que evidencia, né, uma enorme quantidade de precipitação, né, aqui no caso de formação que proporciona, consequentemente, né, a geada. Lembrando que precipitação e pluviosidade, né, são questões diferentes, mas que se relacionam entre si. Precipitação diz respeito a tudo aquilo que cai do céu, pode ser, obviamente, a chuva, o granizo, né, e também a neve e etc. Tá? E a pluviosidade diz respeito basicamente à quantidade
de água que cai do céu. Tá? Tem a ver com a queda de água. E aqui em Curitiba a gente consegue ver que a precipitação, juntamente com as baixas temperaturas e a sua posição mais distante da linha do Equador, e também pelo fato de Curitiba ser uma cidade com uma relativa altitude, faz com que tenhamos no inverno uma paisagem branca assim. Ok? E continuando a falar de precipitação, queda de neve que também ocorre no inverno, aqui no caso, no sul do país, especificamente no estado de Santa Catarina, né? E na cidade de São Joaquim, uma cidade que também que está distante da linha do Equador, região sul do Brasil, uma cidade com uma altitude mais elevada também, que faz com que essa combinação de latitude distante da linha do Equador e altitude elevada faz com que tenhamos no inverno a precipitação de neve, como vocês podem ver muito bem aqui nesta imagem, inclusive aqui marcando tem uma temperatura negativa, menos 1 grau, ok? Então mostra essas imagens para os estudantes conseguirem visualizar melhor essa enorme diversidade climática que acontece aqui no nosso país, que influencia na vida de diversas pessoas e faz com que o Brasil seja um dos países mais diversos do mundo, ok? Então tenham isso em mente, tenham essa noção principal que o Brasil possui 4 principais climas, né? Predominante tropical, aí no norte do país temos o clima equatorial, aí temos uma região com pouca quantidade de chuva por conta do clima semiárido, e no sul do país, como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos o clima subtropical que faz com que ocorra precipitação de neve no inverno. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e bons estudos a todos. Tchau, tchau.